Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos de volta com as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria e hoje o nosso tema é a vida futura. Mas antes de adentrarmos ao tema e de rodar a nossa vinheta, já fica aqui o convite. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que o bem chegue a outros corações. Então, até já! Bem, o nosso estudo hoje é intitulado A Vida Futura. Então ele está baseado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens de 1 a 3. Esse capítulo começa com a passagem de Jesus, que agora vamos relembrar, que ela é muito conhecida e bastante interessante para as nossas reflexões. Então ela está no item 1 desse capítulo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino ainda não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então encontramos essa passagem em João, no capítulo 18, versículos 33 e depois nos versículos 36 e 37. Bom, com essa passagem, Jesus deixa claro que somos espíritos imortais, criados para a felicidade que encontraremos no reino que Ele foi nos preparar. A vida futura norteia todo o seu evangelho e que a humanidade deve tê-la como meta e que, portanto, nós precisamos dedicar todos os nossos esforços a fim de alcançá-la. O reino a que Jesus se referia não se encontrava num lugar físico, materialmente determinado, limitado, fronteiriçamente em algum lugar. O reino a que Jesus se referia é o reino espiritual. Outro aspecto muito interessante na resposta dada por Jesus a Pilatos não seria através da imposição, da violência que o seu reinado seria constituído. Por se tratar de um reino espiritual, só a prática do bem, só a mansidão, só a caridade podem caracterizar esse reino. Essas são as condições que todos nós precisaremos um dia atender para poder ingressar nesse reino. Então, quando Jesus responde que meu reino ainda não é deste mundo, ao falar a palavra ainda, nos passa a ideia que hoje ele ainda não é, mas que um dia será. Portanto, o reino aqui na Terra se encontra em construção. E é interessante a gente perceber que o Mestre conta com cada um de nós para a edificação desse reino. Mas e nós? Já estamos trabalhando para a edificação desse reino aqui no nosso planeta? Já estamos nos qualificando para adentrar
ao reino de Jesus, que é o reino da paz, do amor, da verdade, da fraternidade, da justiça, da felicidade. Reclamamos tanto, né, da violência, da miséria, da indiferença e nos esquecemos que mundo melhor só é possível com pessoas melhores. São as pessoas que qualificam o mundo que habitam. Nós já somos pessoas melhores? A Terra só sairá dessa condição de planeta de provas e expiações para um planeta regenerado quando aqueles que aqui tiverem, portanto, nós neste momento, formos também pessoas regeneradas. Enquanto essa transformação das pessoas, dos espíritos que somos e que aqui estamos, não acontecer, essa transição planetária não se efetivará. Então somos nós que qualificamos, somos nós que determinamos que tipo, que condição, que estágio evolutivo se encontra o planeta, porque ele reflete aquilo que somos. Então, só quando colocarmos em prática, portanto, os valores espirituais, só quando eles estiverem acima dos nossos interesses materiais, o homem conhecerá na terra o reino que Jesus veio anunciar. Daí ele afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então, a finalidade da passagem do Cristo pelo orbe terrestre, portanto, foi dar testemunho da verdade, instruir a humanidade a maior de todas as leis, que é a lei do amor. E quando esse amor fosse entendido, vivenciado segundo o exemplo que ele nos deu, ou seja, da mesma forma, com a mesma sublimidade, conseguiríamos enxergar no próximo, no outro, um irmão. E aí sim alcançaremos o progresso espiritual através da prática do bem. Porque aí não haveria mais discriminação, não haveria mais distinção. Conseguiríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como ele nos recomendava. Se não seguirmos os passos do Cristo, se não colocarmos suas lições em prática, se não alcançarmos a transformação, a melhora que precisamos fazer, não conseguiremos adentrar a esse reino, que na verdade é o reino de Deus. E isso significa dizer que para termos sucesso nessa empreitada, deveremos colocar em prática as lições contidas no Evangelho de Luz. Então, quando Jesus afirmou: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, é uma referência clara que, para entender a sua mensagem, precisaríamos estar despojados do orgulho e da vaidade, que nos afasta da verdade e, por consequência, nos distancia de Deus. Portanto, precisaríamos ter a pureza de coração, sermos humildes para conseguir entender a mensagem revolucionária que o Divino Mestre se fez portador. A vida futura, portanto, é uma vida que transcende os limites da existência material e continua além do corpo físico. Diferentemente do que pensam os materialistas, que acredita não existir nada após a morte do corpo físico. Portanto, para eles, morreu, desencarnou, o ser pensante deixa de existir.
entendendo, portanto, que a vida começa no berço e termina no túmulo. Se assim fosse, meus irmãos, seria impossível compreender o evangelho que Jesus veio anunciar, que mesmo repleto de conteúdo moral edificante, ele já começa, quando a gente coloca em prática, a auxiliar a humanidade na busca da sua harmonia, da sua melhora, ainda hoje, ainda nesta oportunidade. Esse evangelho só poderia ser efetivamente entendido e vivenciado à luz da imortalidade da alma. Então, como entender a justiça divina? Como enxergar a bondade de Deus diante de tantas contradições e adversidades que permeiam a humanidade? Uns felizes com recursos e condições, outros tristes na miséria absoluta e na dor. A reencarnação é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita e ajuda-nos a entender, além da morte e seus mistérios, as aparentes injustiças da vida. Pois a cada nova existência vamos nos aprimorando e avançando um pouco mais na escala espiritual. E é a partir desse aprimoramento que vamos determinando o nosso estado no mundo espiritual. Se leves ou suaves, teremos condições de habitar mundos mais evoluídos. Se pesadas ou grosseiras, teremos que nos contentar em orbes ainda mais atrasadas. O engraçado pensarmos que, apesar de tanto avanço tecnológico, de tantas descobertas feitas pela ciência, até hoje a humanidade ainda se inquieta diante da única coisa que temos a certeza na vida: a morte. Não é assim? Ou, como afirma Emmanuel, lá no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, que tem como autor espiritual André Luiz e Chico Xavier na psicografia. Ele diz assim, que a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Hoje, mais do que nunca, quantos de nós não estamos enfrentando mais de perto esse enigma, com tantos desencarnes, esses desencarnes coletivos acontecendo em decorrência da pandemia? Quem não está se sentindo, direta ou indiretamente, com os sentimentos feridos ou com suas inteligências torturadas? Quando acreditamos que a morte representa o fim de tudo, tendemos mais fortemente a nos apegar àquilo que representa a vida. Assim, portanto, com maior intensidade, damos mais importância ao que é material, às ilusões do caminho, à satisfação dos prazeres mundanos, aquilo que é transitório, investindo todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, toda a nossa saúde, a fim de conquistar, a fim de reter, de tomar posse, de nos apegar, como se a vida se resumisse a isso. Damos vazão às paixões e aproveitando a vida como se não houvesse amanhã, de maneira irresponsável, sem pensar nas suas consequências. Então, quando nos deparamos com a ideia de uma vida futura, percebemos que, além de trazer esperança e consolação aos corações, essa ideia pode sim impactar na forma como vivemos, interagimos e nos relacionamos no hoje. É, portanto, na crença na vida futura e na esperança que ela traz que conseguimos
preencher o vazio existencial que atinge a grande maioria das criaturas encarnadas no orbe terrestre e que ainda não encontraram um propósito e que carregam uma enorme lacuna em seu interior, que nenhuma conquista material, que nenhum dinheiro no mundo é capaz de preencher. Vivemos sem um objetivo de vida, não sabemos o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão aqui nesse planeta. Quantos de nós já descobriu? A nossa missão aqui é fazer o bem, é nos melhorar, é poder propiciar um estado melhor para nós e aqueles que estão ao nosso redor. É fazer a diferença na vida de alguém. Não serão as grandes transformações, as evoluções. Cada um está aqui para transformar a si mesmo. O nosso comprometimento maior é conosco, nos transformar, nos melhorar. Mas quantos de nós já se deu conta disso? Quantos já estão fazendo esse trabalho de melhora e de transformação? Quando não entendemos a continuidade da vida, o Evangelho do Cristo passa a não fazer sentido. Toda a mensagem que ele trouxe passa a não ter uma lógica, uma significação. E foi justamente isso que o Mestre veio propor. Que mantivéssemos a fé e a esperança, porque ele havia vencido o mundo. No livro O Céu e o Inferno, Kardec traz o relato de diversos espíritos de diferentes naturezas que foram invocados e que auxiliaram, contribuíram com suas histórias para que nós pudéssemos hoje estar falando com propriedade a respeito da vida futura. Então, eram espíritos de pessoas, né? Espíritos equivocados, criminosos, e de espíritos felizes que se dedicaram ao bem. E daí foram extraídas as informações que dão base aos conceitos espíritas, que servem de exemplo para todos nós do que nos reserva a vida futura. É uma grande recomendação em termos de leitura, porque vai enriquecer bastante tudo isso aqui que nós estamos comentando. Nós vamos entender que a felicidade está na razão direta do progresso moral e intelectual realizado. Lembra as duas asas que precisamos trabalhar para desenvolvê-las de forma harmônica, a fim de implementar um voo reto na direção do bem, na direção do Pai. Se desenvolvemos apenas uma delas, esse voo vai ser vacilante, cambaleante, a gente não vai conseguir estabelecer uma constância. Estaremos o tempo todo caindo porque não haverá maneira de nos sustentar. Portanto, meus irmãos, a cada um segundo as suas obras. O progresso constante em conhecimento e em moralidade, essa deve ser a meta de nós espíritos, para a qual a experiência corpórea contribui como um fator decisivo. Assim, não vai bastar ter uma crença, pertencer a essa ou aquela religião, como muitos acreditam. Já estou seguindo uma religião, já encontrei a salvação. Isso não é o suficiente, isso não basta. O que verdadeiramente importa é a forma como vivenciamos essa religião. É justamente por isso que vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 10, dizendo assim, que o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo.
Por isso que não vai adiantar estar num determinado lugar, numa determinada religião, professando determinada fé, se essa fé não está transformando, não está contribuindo para a nossa melhora. Se nós não a utilizamos de forma a orientar os nossos passos, conduzir as nossas decisões na retidão em que ela recomenda, a fim de que alcancemos essa melhora, essa transformação. O amanhã é feito das escolhas que fazemos hoje. Portanto, está em nossas mãos, é de nossa responsabilidade. Não vai adiantar a experiência do outro, tem que ser uma experiência individual. Quando despertarmos para essa realidade e essa realidade significar tudo para cada um de nós. Precisamos viver hoje para construir o amanhã. Precisamos praticar hoje para conquistar amanhã, esse amanhã. Né? Na vida espiritual, o espírito continua o processo evolutivo, experimentando o resultado das suas ações, boas ou más. Então, esse balanço, essa análise é de fundamental importância para que a gente reveja os nossos passos, repense as nossas ideias, as nossas escolhas, se elas não estão trazendo a felicidade, a alegria, a satisfação que nós precisamos, então é hora de rever. E é essa análise que está em nossas mãos fazer. Só nós podemos fazer ter esse olhar para olhar para dentro de nós, ver aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser ressignificado e modificar nas nossas atitudes para que no amanhã a gente colha frutos mais saborosos e saudáveis, que venha matar a nossa fome e venha matar a nossa sede daquilo que verdadeiramente importa. Então, precisamos, meus irmãos, trabalhar para trocar os nossos vícios e as nossas mazelas por virtudes. É o que nos garantirá as condições necessárias para adentrar ao reino que Jesus foi nos preparar, para voltarmos, enfim, para junto de nosso Pai. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Vamos, para finalizar, agradecer por este momento. Convido a todos, novamente, para nos unir em prece, em oração, formando uma corrente do bem. Assim, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, para agradecer por esta oportunidade e, sobretudo, Senhor, para pedir permissão para que possamos contribuir um pouquinho com aquilo que já podemos fazer em favor de todos aqueles que estão necessitando nesse instante. Que os nossos pensamentos, que os nossos desejos mais singelos e puros nesse instante possam sair de nossos corações, ir de encontro a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que choram, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles, Pai, que nesse instante não sabem o que fazer para dar o próximo passo em suas vidas. Que cada um deles possa receber em forma de um abraço acolhedor, fortalecendo-os nas lutas diárias que precisam enfrentar, para que a fé e a esperança possam sustentá-los em todos os instantes, mesmo naqueles em que eles não conseguem enxergar o auxílio que o Senhor oferta para cada um de nós. Ó Pai amado, que possamos continuar contribuindo na sua seara com um pouco que já temos e que este pouco seja suficiente para iluminar os nossos caminhos e os caminhos de todos aqueles que estão ao nosso redor. Ampare e nos fortaleça nesse propósito, Pai amado, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Gostou da mensagem? Vamos interagir. Deixa aqui a sua opinião nos nossos comentários, vamos trocar informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça a diferença e seja útil em nossas vidas. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Assim fazemos com que o bem chegue a outros corações e o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Vamos espalhar o bem? Muita paz, meus amigos.